concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido pela Virgem Maria. Então, antes de nós iniciarmos, vamos rezar e invocar a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, Amém. e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria Santíssima, Mãe de Deus, nossa Mãe, pedimos a vossa intercessão pelas nossas fraquezas, pelas nossas necessidades, pelas nossas conversões. Pedimos para que tu rogues, Senhora, e esteja conosco para nos mostrar e nos guiar nesse caminho, rumo ao Pai, por Jesus Cristo e pela graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos meditando ainda, né, no, 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 na parte de Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que é o artigo 3, né? E nesse artigo 3, agora, no parágrafo 2, nós vamos meditar sobre os ensinamentos da concepção pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá? Mate, quer começar lendo para a gente, por favor? Ok. Parágrafo 2. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. 1. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em que habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta: como acontecerá isso se não conheço o homem? É dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Ao ser concebido pelo homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isso é, ungido pelo Espírito Santo, desde o início da sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente. Aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Até aqui. Bom, para nós, católicos, é algo muito simples isso, né? Nós cremos que o Espírito Santo, ele desceu sobre Nossa Senhora e ele que gerou, né, a multiplicação celular no ventre de Maria e surgiu Jesus através da paternidade de Deus pela ação do Espírito Santo, né? Então, além da paternidade divina, né, porque Jesus sempre existiu, né? Na humanidade de Cristo também tem a ação da paternidade de Deus, né? Ele, ele gerou, né? Gerado, não criado. Ele não foi criado, ele foi gerado por Deus
pela esposa, né, Nossa Senhora. Então, o Espírito Santo é o esposo, né, de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora tem o Pai, Deus Pai como Pai, Deus Filho como Filho e Deus Espírito Santo como esposo, né? É lindo isso, né? Se alguém que quiser complementar tudo isso que foi dito. Tem uma coisa, eu não sei se isso é verdadeiro ou é simplesmente um desses vídeos Sim. besteira, mas tem um pseudocientista, um cientista que estava estudando o Santo Do, Sudário e tudo mais, dos e cromossomos Y, né? É isso? exato. Eu, quando assisti isso, eu fiquei perplexo. Aquilo tocou justamente na hora que ele faz o exame do DNA do sangue no Santo Sudário e descobre que Sim, só tem o Y, não tem o X, né? Quer dizer, o sim, contrário, sim. né? Só tem o XY. X, Só tem não o tem X, não tem o o Y, Y. né? É. É. E é um E essa cromossomo. característica se encontra também nos Nas milagres ossos. eucarísticos, né? Exato. Então Os, mostra os, uma coisa interessante, porque todos nós humanos temos os dois cromossomos e nós homens temos o X e o Y. E Jesus isso. Cristo, o homem, só tinha um do par e É, somente o X, ou seja, somente o é. de Maria. E A isso gente tem que. mostra né? Isso mostra que materialmente, na realidade, né? Jesus veio da materialidade do próprio ser de Nossa Senhora, né? E a gente tem que entender uma outra coisa importante. A gente é convidado a conceber, ou seja, quando a gente tem um filho, nós como casal, né, a gente é convidado a participar do milagre da geração de uma vida, ok? Nós como humanos. Mas no caso de Jesus Cristo mostra que a gente é convidado mesmo, porque não é necessária a, a humanidade para gerar ali dentro. O Espírito, na verdade, cada um dos filhos nossos, né, tem a nossa tarefa, mas a vida vem do Espírito Santo. O sopro de vida vem dele sempre. Isso é importante a gente lembrar. Sim, sim. E há uma característica que, para uma pessoa ser homem, né, existe a necessidade do cromossomo Y, né? E no caso de Jesus, isso foi algo que foi além de tudo, né? Então, é um milagre assim que se esses fatos forem verdadeiros, né? Mas existe uma outra linha, viu, Mati, que diz que não é verdade, né? Isto que na realidade, justamente pelo fato da necessidade de ser homem, né? Jesus, ele tem que ter o cromossomo Y. Mas então isso é um pouco de especulação. Mas de qualquer forma, o milagre ocorreu, porque havendo o cromossomo Y, ele nunca é herdado da mulher. É interessante, né? Se, 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 se Jesus se tornou homem, né? A característica de ser homem é o cromossomo Y, que ele só é transmitido pelo pai, né? Ele não é transmitido pela mãe. Então, de qualquer forma, o milagre ele existe de uma maneira plena como obra divina, né? Né? Vamos continuar? Oswaldo, Oi, hoje aí, pode falar. eu faria uma pontuação no 484, que aliás, eu queria observar que aquilo que você falou, a primeira coisa que você falou, que nós temos facilidade para entender e aceitar, mas não é complexo, porque muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Então, isso não é. Tem necessidade de explicação, de falar, de Sim, contar, de estudar, de passar informações para essas pessoas. Mas eu dava um point
no primeiro, na primeira frase, a Anunciação a Maria inaugura. Olha bem, a palavra inaugura, ela é um divisor de água aí, né? Sim, Inaugura a plenitude dos tempos. Isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Então, quando a gente fala que quando Jesus nasce, traz uma nova economia, ela é muito mais radical do que a gente consegue imaginar aqui, nós aqui, seres humanos mortais, conseguem imaginar, né? é, A gente gosta e tal, mas a gente é bem pequenininho no assunto, né? limitadíssimo. Mas é uma alteração universal, né? Sim, Universal. E vai iniciar aí aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram, tudo aquilo que foi preparado e, e juntando-se a essas promessas, inaugura com Nossa Senhora. Ela sim, inaugura a plenitude dos tempos, né? Porque a diferença entre antes de Jesus e depois com Jesus é muito grande, é sim. totalmente novo, totalmente radical, né? Então fica aí a minha observação de que Maria é a protagonista desse novo tempo aí. Protagonista do novo tempo. Novo É o tempo. termo exato, né? Ela vai trazer para nós a novidade, a good Sim. news, É. A boa nova, né? a boa nova, a boa Na nova. realidade, todo mundo foi criado para esse momento, né? Exato. Tudo foi criado para este momento. Então, a inauguração da plenitude, o que é plenitude é pleno, né? É assim, está se consumando algo, está se tornando pleno, né? Então, toda a criação, ou seja, foi um evento maior que a própria criação, né? Porque a criação existiu para esse momento, né? E Para o ontem, momento em que o próprio Deus entra na sua criação. ontem eu escutei que eu não tinha pensado ainda que com a geração de Jesus Cristo, Maria passa a ser a nova Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança. Então, Exato. dali para frente, a Arca da Aliança é Nossa Senhora, né? Sim, exato. A Exato. nova Eva também, né? Nova Eva, nossa, a Arca da Aliança. E esse evento foi grandiosíssimo a ponto de abalou todo o universo, a ponto de astrólogos observarem que tinha alguma coisa acontecendo, né? Então, que são os reis magos, né? Que eram os estudiosos. Então, abalou-se todo o universo com essa nova transformação que ocorreu. Ocorreu algo que suplanta a própria criação do universo, que é Que a Vânia me disse que, como o caso a Maria foi considerada sem pecado, ela sem nem o pecado original, nada, que ela não teve as dores do parto, que as dores do parto veio após o pecado de Adão e Eva. sim, é aquele livro Ela tem a convicção não, a informação de que ela não teve as dores do parto. sim, aquele livro É de muitos, Ana Catarina Emmerich lá, não é? Sim, fala Cordeiro exatamente. de Deus mostra esse momento como um momento assim sublime, né? Uhum. Cheio de luz, né? Cheio de graça, né? Muito bonito. Oswaldo, eu citaria do livro de São Lucas, não o Evangelho, do livro da vida de São Lucas, quando ele escreve que ele não viu o nascimento de Jesus, mas ele sentiu o esplendor. Hã? Como ele estava na linha de ser chamado a ser um evangelista, né? Então ele estava ligado com o Espírito Santo, né?
Não Sim. viu, mas sentiu o esplendor do nascimento de Jesus. A grandeza que foi isso, né? Grandeza. Nascido da Virgem Maria, vamos lá. Está me escutando? Tá. Agora sim. Nascido da Virgem Maria. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo e, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina a fé em Cristo. A predestinação de Maria. Deus enviou o seu filho, porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu, para ser mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. Da casa de Davi, a virgem se chamava Maria. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse procedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Aqui, Vamos parar. aqui a gente lembra bem aquela história, né, de uma mulher, né? Uma mulher que era prometida para um homem. Então era uma mulher, ela era prometida, ela era virgem, né? E ela recebeu a visita de um anjo, né? E ela disse sim para o anjo. Então essas 5 condições. A gente fala é Maria, mas não, na verdade foi Eva, né? Eva tinha essas 5 condições, né? Ela era uma mulher, ela era virgem, né? Ela era de um homem que era Adão, né? Era prometida por Deus a ele, né? E ela recebeu a visita de um anjo que era Lúcifer na realidade, né? E ela disse sim a esse anjo. Então, esse mesmo 5 pontos, esse caminho é o mesmo de Eva, né? Então, ela disse sim, na realidade, ao anjo de Deus, Eva, né? Enquanto, aliás, Maria, enquanto Eva disse sim em desobediência a Deus, né? Então, ela veio completar aquilo que faltou lá no início de Gênesis, né? Ela veio trazer a ressignificação, né? E a importância da mulher. Da mesma forma que a mulher foi o motivo da queda do homem, né? A mulher é o motivo da salvação do homem, né? É algo assim que eleva novamente a dignidade da mulher a outro patamar, né? Que é o patamar que Deus realmente criou a mulher, né? Para ter a dignidade, né? De ser assim a corredentora, né? Salvadora dos homens, que é o caso de Nossa Senhora, né? É difícil a gente entender a importância de Maria. Se você pegar o conceito inteiro, do nascimento de Maria até o nascimento de Jesus, ela foi preparada no processo inteiro até culminar com isso. Que nós estávamos conversando com a Vânia hoje, que ela viveu desde os 3 anos de idade dentro do, como é que chama? Tempo. Dentro Dentro do templo, do templo, né? sendo Sim. preparada para isso. E para nós, simples mortais aqui, entender o que foi esse papel, o que foi esse processo até ela culminar com o nascimento de Jesus, às vezes a gente tem uma visão meio simplista, né? Ah, Deus Sim. escolheu Maria e para ela desceu. Pô, não é uma, assim, uma escolha que ele,
tem 10 ali, deixa eu pegar um, e esse um aqui vai ser o que vai conceber Jesus. Foi uma preparação extremamente importante. E mesmo o José, no papel dele, também teve a sua importância, né? Sim, fundamental, né? Agora eu quero falar uma coisa para as mulheres aí, ver se vocês não concordam. Ó, a mulher é o motivo da queda do homem e da salvação do homem. E eu acho que isso Deus ele aplica quando ele forma a família e o casamento, entendeu? Porque eu acho que muitas vezes é a mulher que traz o homem, né, para Deus. Então, eu achei que isso é aplicável no nosso casamento também. Exatamente. E nós fomos criados para termos essa complementaridade, né, Vânia? Né? Atrás de aquilo que falam sempre, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Isso não é balela, né? Não, não. Isso é um fato, porque a mulher dá sustento para o homem. Na realidade, o homem sem a mulher, a gente fala mais alto, mas nós não somos nada sem as mulheres, né? Nós não somos nada. Por mais que o Martin reclame da Roseli, né? Sem a Roseli, ele é um Martinho menor, né? Tem que lembrar que também trouxe a queda também. Não vamos só puxar para cima. Tem a parte que puxa para baixo também. Não tem jeito com ele. Não, mas eu Não concordo, adianta, né, Roseli? A gente Eu não tenta. consigo perder a piada. Eu sinto muito. Pode botar o casamento em risco, mas a piada sai, tá? Essa figura é demais. Perco a view, mas não perco a piada, né? Mas, Mas sem a piada Oswaldo, não tem mesmo. Oswaldinho, dando um passo para trás, vendo mais antes ainda, se não fosse a mulher, nós nem nascido teríamos, né? Não, cara, é uma boa. Essa conversa é uma bobagem, né? Porque a importância está intrínseca à própria vida, né? A criação, a procriação, né? Dizer aí que mais, é homem, homem. Pelo amor de Deus, né? É só o inimigo de Deus mesmo para colocar um contra o outro, né? Aí sim, né? Ele vem Aí aí, eu tenho para mim que o casamento, né, quando a gente diz sim, quando a gente se une a uma mulher, a mulher se une a nós, né? Na verdade, a gente não é que a gente perde a identidade, mas a identidade se transforma em um, tá? Então, apesar de nós sermos dois seres tão diferentes, ela sabe fazer rosca, eu sei comer rosca, né? Na verdade, nós somos um ser só, ok? sim, Então, sim. tem as divergências, mas os alinhamentos são maiores e sempre puxam a gente um para o outro, tá? E um verdadeiro casamento está em cima disso, da união. É uma Exato. pessoa, não é mais dois. Não são Sim. duas pessoas, são um. Amém. Quatro, 8, 9. Continua? Sim, Continua. até Ao o. longo de, ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada, contra toda expectativa humana. Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco, para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que, com confiança, dele esperam e recebem a salvação. Com ela, excelsa ilha de Sião, depois de longa espera da promessa,
completam-se o tempo e instaura-se a nova economia. Perfeito, hein? Ou seja, né, ela foi preparada por Deus, né, antes mesmo do seu nascimento, né, na própria preparação das mulheres santas que surgiram, né, sem esquecer de Santa Ana, a mãe dela, né, e São Joaquim, seu pai, que eram extremamente santos e viraram santos, e hoje são santos, né? Por quê? Porque não poderia sair, né, algo bom se a árvore não é boa, né? Yeah. E no caso de Nossa Senhora, ainda teve, antes do seu nascimento, a intervenção divina, que é o que nós vamos ler agora na Imaculada Conceição, não é isso? Rogério, quer ler um pouco para a gente, por favor? Posso? A Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da Anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. E, efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida, desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa, Panraja. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Em sua vida. É aquilo que você estava dizendo, né, Rogério? Da preparação dela. Ela sempre foi perfeita, né? No seu modo de ser e de viver. E a semelhança com a Arca da Aliança, né? Eu me lembro que a palavra diz que quando Deus dá as instruções para que seja feita a Arca da Aliança, ele pega uma madeira comum da época, né? Mas uma madeira boa e sadia, e pede para que essa madeira seja toda revestida e folhada, né? A ouro, né? Ou seja, Maria, ela antes de receber o próprio Jesus, ela é toda revestida, né? Com algo que vale muito mais do que o ouro, né? Com a santidade, né? Ela é revestida e resguardada de toda a santidade para que ela pudesse ter o contato
físico com aquilo que é divino, né? Então, houve a necessidade de uma intervenção divina, né, para que isso pudesse acontecer, né? Para que a pureza de Cristo, né, que ele não pode coexistir com o pecado, com a maldade, porque Deus, né, não tem parte com isto, né? Então é algo que é maravilhoso, né? E aí vem aqui, né? O que vocês entendem nele, no Efésios 1:4? Nele a escolheu antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada diante dele no amor. Antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo. Deus, mas isso é pelo fato de que Deus tem a plena ciência de tudo. Para Deus o tempo não existe, né? Então toda Deus já sabia quando ele criou o mundo, né? Ele já sabia que Nossa Senhora seria a mulher que receberia o seu filho divino. Então, essa predestinação, né, que nós ouvimos muito na Bíblia, né, sobre a predestinação. Maria estava, antes de surgir, predestinada a ser a corredentora, a co-salvadora, aquela que iria trazer a luz ao mundo. Mas, mesmo com toda a predestinação, nós não somos calvinistas, né? O calvinista, ele fala que o homem é predestinado, ele não pode fugir, ele não tem liberdade. Não, nós somos católicos, né? E pelo católico, nós cremos que a predestinação é algo que nos é convidado, é um convite, né? Que nós temos que aceitá-lo ainda, né? É diferente do calvinismo, das outras linhas protestantes, que falam, não, eu já sou predestinado, então eu já estou salvo. Não, predestinação não é um fim, predestinação é um começo, né? Que eu preciso aceitar, eu preciso acolher na minha vida. Então, Maria já estava escolhida, mas ela tinha que dizer o seu sim. É isso, né? Marisa, é isso daqui? Jair, tá mudo, tá mudo. Maria não falou sim para um padre, para um bispo, ela falou para um anjo. É diferente. Há uma situação toda especial aí, né? O sim que Maria deu foi dado para um anjo, que é a presença de Deus ali na pessoa, fazendo, ou ele está fazendo a vez de Deus ali. O anjo é a parte de Deus que vai até Maria e ela fala o sim para ele, né? Então, o sim de Maria tem um tamanho imensurável, né? Incomensurável. É o mensageiro de Deus, né? Foi o mensageiro, né? O enviado. Enviado. Mas maravilhoso o que o Oswaldo falou, maravilhoso, uma aula, esses poucos minutos que o Oswaldo falou, de tudo que a gente leu até agora, uma aula. Ela estava predestinada. Não podemos esquecer e cair nesse risco. Opa, então eu também já sou predestinado a ser salvo, Deus sempre me amou, eu não preciso me esforçar para nada, eu vou para o céu mesmo, a porta é grande, vai entrar todo mundo. Não, 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 não. Oswaldo deu aí um lembrete aí, um parênteses muito importante, né, nessa predestinação. Então, é isso mesmo. Nossa, maravilha, Oswaldo, maravilha. Ou inspiração de Deus. E tem um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui dentro, que volta àquilo da ciência plena de tudo que acontece, que Deus sabe. Porque Deus já sabia do sim de Maria, mesmo quando ela foi criada, ou mesmo antes dela criar. O que eu quero dizer com isso? Deus sabe o nosso futuro. Ele sabe o que nos espera, se nós vamos dizer o sim ou não. Tá? Ele sabe. Mas mesmo assim ele está aqui, ok? Porque ele vê o tempo todo. Ele vê o tempo todo, que eu estou querendo dizer, desde
desde muito antes de nós termos ser concebidos, ele já sabe o que vai ser o desfecho da nossa vida lá na frente. E como o Sim. Oswaldo falou aqui, isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, não, mas ele sabe. Ele já sabe quem vai ser salvo ou não. Porque ele é eterno. Mas com essa adendo importante aí da lembrança do Oswaldo, do calvinismo, quer dizer, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Exato. Se a gente não caminhar nisso, entramos aonde, então? Foi o que o Oswaldo falou, caímos aonde, então? Então, né? Sim. Mas Fala. eu não estou entendendo, Martin, assim, porque se nós temos a gente pode escolher, Sim. certo? Então, como ele sabe? Porque Ele você acha sabe que ele sabe as nossas escolhas? Porque, na verdade, assim, eu acho que ele nos mostra o caminho. Cada vez mais que eu busco a Deus, cada vez mais eu vejo o quanto eu sei menos e cada vez mais a gente vê o quanto não somos falhos, entendeu? Mas, porque lembra assim, eu tenho sede de Cristo na cruz, né? Sim. Então, eu acho que ele quer a todos nós, ele quer a nossa salvação, mas eu não acho que não vai estar em mim ser salvo, é só pela graça dele que eu sou salva, Sim. mas se eu me abrir para isso. Exato. Então, Mas ele já sabe isso. Você lembra que É. Deus, ele não é que nem nós, que o tempo é uma coisa cronológica, que a sua decisão de agora vai impactar no minuto seguinte. Deus existe desde o princípio dos tempos e ele existe até o final dos tempos. Ele já viu a obra toda, ele vê a Enxerga obra tudo ao toda mesmo tempo, todo né? santo momento. Ou seja, é lógico que depende de você a salvação, mas ele já sabe o que você vai fazer e já sabe qual vai ser o resultado. Ele sempre soube, desde a tua criação. Sim. Ele é Mas muito maior do que nós. Isso não tira a nossa liberdade, né? Não, Ele mas ele apenas sabe o que sabe. Ele você. apenas sabe. Ele sabe qual é a sua escolha. Ele já sabe hoje como é que vai ser a sua escolha. Ele já sabe. Ele já sabia a escolha de Maria, tá? Ele já sabia o que ela queria e por isso ela já era, inclusive, por isso que ela também foi protegida. Ele já sabia. Ele já sabe o que Sim. você vai dizer na sua vida. Você não. É por sua escolha que você vai chegar lá. Sim, mas ele já sabe a sua resposta. Agora, isso para nós, Martin, que você está dizendo é uma verdade. Ela É um é mistério. teológica, ela é filosófica e tal. Mas é difícil para nós entendermos isso. E a confusão do calvinismo dos protestantes reza justamente aí, ó, né? Reza justamente aí, né? Mas se Deus já sabe tudo, então a minha escolha não faz diferença? Não, faz toda a diferença, porque é você que vai decidir por você mesmo, né? Eu queria só. Vocês estão com a Bíblia na mão? Eu queria ler só Efésios 1, só o versículo 3 e 4, que ele fala a mesma coisa de Maria, só que para nós. Efésios 1, versículos 3 e 4. Vocês estão com ele fácil aí? Ele está achando. Tá. Acharam? Eu vou ler na Bíblia Ave Maria. Já achamos aqui. Tá. Olha só o que São Paulo diz, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dos seus olhos. Né? Não é a mesma coisa com relação ao que o Sique falou de Nossa Senhora, né?
Ela estava predestinada, ela já foi escolhida antes da criação do mundo. Na realidade, por essa ciência plena de Deus de tudo, né? Nós também, o Oswaldo, o Rogério, a Vânia, a Marisa, o Jair Marte, a Rosélia, os nossos filhos, as nossas filhas, né? Todos eles estão incluídos nesta palavra aqui, né? E nessa predestinação, né? Na realidade, aqui é o que nós fomos escolhidos, fomos convidados, tudo já foi feito, tudo está consumado, mas a nossa resposta ainda está sendo dada, né? Mas Deus, mas como o Martin disse, Deus já sabe o final. Nós não sabemos ainda porque nós temos que escolher. Fala, Jair. Embora não esteja escrito no catecismo e nem na Bíblia, mas por analogia, Oswaldo, quando eu compreendo isso que você falou e compreendo aquilo que o Martin falou, fica facilitado eu entender os acontecimentos da minha vida. Por exemplo, eu testemunhei lá no Retiro, ano passado, do trauma que eu tive quando eu tinha 10 anos. Hoje fica muito mais fácil, através dessa luz, você entender o que aconteceu lá. Entendeu? Por quê? Porque Deus tem um desenho para mim, Deus tem uma forma. Então eu preciso entender isso para me entender por que aconteceu aquilo lá. E eu não ficar eh, remoendo aquele trauma, entendeu? Sim. O trauma vai ser dissolvido à medida em que eu entendo, à medida em que eu compreendo essa situação que você acabou de explicar, que o Martin citou lá. Porque você, com 60 anos, imagina o que aconteceu na sua vida nesses 60 anos. É um monte de coisa. É muita coisa, entendeu? E elas são coisas concretas. Você não consegue mudar mais. E que Então, interfere na minha vida, no meu modo de ser, no e modo de você responder, né? não consegue mudar o passado, mas você tem uma ajuda, uma luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ajuda você a compreender o que aconteceu. Né? Como? Subindo e olhando um pouco mais do que simplesmente aquele fato, ver o conjunto todo, né? O seu chamado, por que você faz as coisas, por que você tem facilidade para fazer certas coisas que outras pessoas não têm. Então, tem todo esse conjunto da sua vida. Você tem uma história, um passado, tudo concreto, não muda mais, né? Mas existe a, a necessidade da compreensão. Eu não posso Sim, interpretar tudo como alguém falou, não, porque o fulano falou, porque não, é bíblico, é Jesus, é Espírito Santo, é a graça, é Maria, é a Santa Igreja, que me ajuda a entender os fatos. Aí fica mais fácil. Se eu não compreender isso que você acabou de ler, não compreender o que o Martin citou, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter muita dificuldade. amém. 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 Para mim está E aí, bem difícil entender tudo isso, porque eu, na minha cabeça, eu entendo que Deus não tem tempo e que nós vivemos em Deus, vamos falar assim, entendeu? Mas, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora, onde ela vem e fala, né, arrepende, converta, reze, né? Tudo isso são coisas para que nós nos voltamos mais para aquilo que nós fomos criados, porque eu sinto assim, Deus criou todo mundo para que Ele ama todos e Ele quer que nós amamos a todos. ele quer salvar a todos. Isso, mas eu não consigo ainda, né? Não cheguei nessa altura da fé vossa de entender assim que Ele já sabe tudo, entendeu? Sabe no sentido assim, o cara vai matar, o outro vai estourar, o outro vai, entendeu? Ele sabe, Sim. né? Eu sei que ele está vendo tudo, mas foi a decisão do outro lá em matar, entendeu?
Sim, sim, mas sempre será a liberdade do outro. Eu sei que Deus existe em tudo, mas ele dá a escolha para nós, né? Então, sei lá, é difícil isso para mim entender. Eu acho que um ponto muito importante, desvia um pouco do que nós estamos falando aqui dentro, mas um ponto muito importante é quando a gente fala, por exemplo, do pecado original lá dentro, quando Adão foi tentado a comer o fruto da sabedoria e aí tentar ser como Deus, isso mostra a distância que Adão ainda estava, apesar dele já ter tudo revelado, né? Mas que Adão estava de Deus, ou que nós, cada um de nós, estamos em Deus. Isso é tão maior do que nós, tá? É tão maior do que nós, que para nós, na nossa, vamos dizer assim, mediocridade, na nossa pequenez, né, É fica muito incompreensível. complexo de entender. É Porque incompreensível. quando você fala que um ser, o ser, Deus, tem a ciência do tempo como um todo, ou vamos dizer assim, maior do que isso. O tempo é um limitante para nós, para Deus não. Deus criou o tempo, tá? Então o que acontece? Ele na verdade ele enxerga o milagre total da sua criação desde o momento que ele gerou até o final dos tempos, que para nós tem sentido uma coisa cronológica, para ele é muito maior do que isso. É como mais ou menos como o Jair falou, ele vê de cima. Ele enxerga a história toda desde o princípio do tempo. Ele, desde que fez a primeira criatura, ele já sabia o que ia acontecer com a última. Ele já sabia o que ia acontecer com todos. Lógico, quando ele vem e põe uma aparição, uma coisa desse tipo que ele permite que isso aconteça, isso faz parte da história que ele já sabe. Ele já sabe a influência que vai ter. Só que para nós, né, isso a vida nossa é uma grande aventura. A gente já tem a predestinação, ele já sabe o que vai acontecer. Mas isso é feito através da sua decisão no dia a dia. E ela é feita lá dentro, e você vai ter pessoas que tiveram a vida inteira grande vocação para ir para o lado de Deus, e no último momento leva um escorregão e se afasta de Deus. Isso vai acontecer com várias pessoas. Vai acontecer também o oposto. Pessoas que foram más a vida inteira e no seu último momento se arrependem e vão lá. E ele sabe disso tudo. Ele sabe que tem isso tudo. Só que nós somos pequenos ainda. E para a gente, vamos dizer assim, no pecado que Adão teve lá na frente de tentar ser como Deus, ou mais do que o Adão, o Satanás teve, né, que Lúcifer teve, né, de falar assim, eu quero ser como Deus, a pequenez de Lúcifer está nisso aí dentro. Ele não tem essa noção. Ele não conhece o futuro. Ele tenta a gente. Deus que sabe. Deus sabe o que cada um acontece. Isso para nós é muito difícil. Falar que não existe tempo, para pensar nisso. Falar que assim, não, quando a gente morrer e passar para a nova fase, para a fase da vida eterna, o tempo deixa de existir para nós. Quando fala que as maravilhas do céu vão ser abertas, uma delas é essa. Imagina você enxergar você mesmo desde a sua concepção. Você vai ser convidado a ver isso, ok? Você vai se enxergar. Aí não é se enxergar num filme, é se enxergar no... Isso é muito plenamente com os olhos de Deus, né? Isso é E muito aí maior do que nós. E os estudiosos e os exegetas dizem, né? O julgamento será feito por nós mesmos pela palavra de Deus, né? Então, nós estaremos nos julgando e a nós nos afastaremos ou nos aproximaremos à medida de que nós enxerguemos, né, aquilo tudo que nós vivemos, né? Mas é algo que está muito além, como o Martin disse de maneira plena, é muito além da nossa compreensão, né? Jesus tinha essa característica? Tinha essa característica. Quando ele chega para Judas, na hora da sexta, na hora da Santa Ceia, né? Vai e faz o que você tem que fazer. Será que Judas estava com o livre-arbítrio dele? Ele teve a liberdade dele, né? Ele teve a liberdade dele e ele disse sim para Satanás, né? E Jesus sabia que aquilo ia acontecer, né?
Então, o fato de saber que algo vai acontecer, Vânia, não te tira a sua liberdade, né? O fato de Deus saber todas as coisas não tira a sua decisão, a sua opção, né? Enfim, Um em exemplo, escolher fazer as coisas. um exemplo pequeno, mas que dá mais ou menos o mesmo tipo de visão. Muitas vezes a gente tem tentações, cai uma tentação na sua frente, você sabe qual é o resultado se você cair na tentação e seguir o caminho, você sabe e você vai lá e faz a tentação E cai, ou né? sofre com a tentação. Ou seja, nós humanos temos esse problema. A gente sabe e vai e falha, ok? O nosso A sim, gente, vamos dizer assim, nossa concordância com Deus, quando você sabe que é algo é uma tentação e você identifica, tá? Deveria ser automático. E não é. A não gente é. lá tem o livre-arbítrio de saber, ó, não faz isso, você vai se arrebentar. O que que você vai? Você vai E lá se e faz. Aí arrebenta, você né? fala, É isso aí. por que que eu fiz isso? E a nossa luta é justamente aprender. Fala assim, a próxima vez que a tentação cai, você fala, lembra da dor? Você vai querer de novo entrar nisso aí dentro? Depois de tantas vezes, tem uma hora que você fala, não, agora eu aprendi. Agora a tentação pode aparecer na minha frente, eu não caio mais. Chega de sofrer com isso. E a gente muda, né? Mas Deus sabe isso tudo. Por isso que ele põe as situações na nossa frente. O Jair foi pleno quando ele disse, lá o que eu passei quando eu tinha 10 anos de idade. Deus pôs aquela situação e pôs mais um tanto de outras situações na vida dele para construir quem é o Jair hoje. E o Jair vai se moldando com isso, com os sims e os nãos dele. Ele vai se moldando, né? Deus já sabe qual que é o Jair do final. Ele já sabe como é que o Jair vai ser no dia do momento final. Mas o Jair não. O Jair tem que continuar aqui lutando para dizer Tem o que sim. continuar. É isso aí. É difícil, eu sei, não é fácil, não. Mesmo eu que É falo o com tanta probleminha da. convicção, eu falo com É, convicção, mas é. Ontem eu vi uma passagenzinha interessante. Falava assim: a certeza é a mãe dos problemas. E foi um cara fazendo sobre o comentário do Kirk, do que foi filme. assassinado aí. Não, do Kirk, que foi assassinado agora há pouco tempo. Do Kirk. É. E ele chegou e falou assim: a certeza é a mãe dos problemas, porque a pessoa vai lá e defende. Eu tenho certeza que esse cara está errado. Não, a incerteza é a mãe da fé, porque através da incerteza você para e começa a É, pensar: e aí, eu estou no caminho certo ou não? O que que eu devo fazer? E aí você chama pela fé. Fala: eu tenho fé que esse deveria ser o caminho. Oh Deus, me ilumina com a sua graça para que a sua fé me leve. E isso aí dentro te caminha para o lado certo. Eu achei interessante porque complementa também um pouquinho a mesma ideia. A gente é, a gente é muito pequeno para entender isso tudo. É difícil, eu sei. Eu, eu sofro com até a minha pseudo-certeza, minha incerteza aqui dentro, é colocada em cima da fé. E eu tenho certeza que a incerteza, a fé vai me levar a construir ela de forma diferente. Isso tudo que eu estou falando ainda não é uma verdade absoluta dentro de mim. Ela ainda vai se moldando com o tempo. Obrigada. Ô, Martin, existe um botãozinho que todos nós podemos usar, todos nós, todos, que ele é muito auxiliador para essas situações que você acabou de citar, que é o botãozinho da humildade, da simplicidade. Quando nós erguemos o nariz, né, tromba com poste. Mas quando a gente se humilha e ajoelha e clama uma luz, a gente sai dali fortalecido, né? sim. Sai dali fortalecido. Então, esse que você falou eu achei bacana, daí da certeza, né? A certeza, nas maioria das coisas, é achismo, né? É. Eu tenho certeza Exato. que eu vou fazer vou matar ele porque eu tô certo, eu tenho razão, tá? E aí, o que você vai fazer com a razão, né? E nem sabe a caca que acabou fazendo, né? É. Por isso que Nossa Senhora diz o quê? Faça-se em mim
segundo segundo a a tua tua palavra. palavra. Vamos Ao continuar anúncio, então? ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Isso Como aqui, diz, é uma resposta para as nossas dúvidas, né? Quer coisa mais incompreensível, né? Mas como que vai acontecer isso, né? Era incompreensível. Como que ela ficaria grávida? Mas pela fé e com fidelidade a Deus, pelo sim dela, a fé ela pisou na nuvem, né? Ela não tinha nem chão para pisar, né? Ela deu um passo no ar, voando, né? Oswaldo, já e nem pensou, precisou, e Nossa Senhora não precisou compreender o que estava Não, acontecendo. não, ela nem quis compreender, nem sei o que nem sei o que vai acontecer, né? É. já pensou o desbalanceamento que seria no mundo se ela tivesse dito não? Mas, Hum, então, isso, exato, exato, bem E você lembrado, vê uma Rogério. coisa, sim, para nós que estamos aqui estudando, faz sentido Maria dizer sim, mas faz sentido para nós porque nós estamos lendo sim, a história que aconteceu antes de nós. do Agora, fruto do ventre dela. Quando Maria foi convidada a essa graça, não tinha isso desta forma escrito. Ela disse sim Uhum. No impulso do Espírito Santo. Foi pela graça, né? É o É? que falou antes, né? Só pela graça que alguém se joga num lugar que não tem chão, né? Que não tem base nenhuma, né? Foi um ato de pura fé, né? Foi um ato de pura fé. Não, não há outro, né? Não, porque para nós é difícil de entender tudo, mas é assim, a perfeição de Deus está no ponto de que a pergunta só veio a acontecer quando eles sabiam que a resposta seria sim. Talvez se a pergunta tivesse sido feita 6 meses antes, talvez não tivesse sido a Nossa, direção que foi tomada. Então, toda essa preparação, tudo isso entendi. foi culminante para que se soubesse qual seria a resposta. Porque não teria um balanceamento no mundo se ela tivesse falado não. Ou seja, Deus sabe de tudo que vai acontecer e tudo que aconteceu do começo ao final do tempo, desde o primeiro instante. Ele sabe. E as horas com Deus são perfeitas. É a hora certa, no momento certo, né? Na pessoa certa. Da pessoa certa. Oswaldo, eu peço a permissão de vocês para fazer uma parte aí, lá da frente. Eu vou fazer, né? Peguem comigo o 506, as duas últimas linhas. Eu vou ler aqui, ó. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Olha que coisa profunda, cara. Hã?
É difícil isso de Né? entender, né? Mas olha só a grandeza da coisa, entendeu? Esse sim está inserido nesse contexto aí, né? Sim, é verdade, né? É a fé de que estaria. Oswaldo, o que que ela tinha além da fé? Como o próprio Martin falou agora há pouco. Não tinha nada. É, a A fé de fé Cristo é a graça, né, gente? é a graça, é a graça. Mas ela recebeu ela recebeu isso Ela daí. recebeu a graça, né? Ela, eu achei bacana, ela não tinha nada. Nós temos tudo escrito aqui, quietinho, documento da Sim, o que o igreja e tal. Rogério disse é fato, É né? fantástico, mas ela não tinha nada disso, né? Tinha o quê? A educação que Santa Ana passou para ela. Ela tinha aquelas histórias maravilhosas das mulheres do Antigo Sim, Testamento. Mas o que nos mostra o catecismo é que ela recebeu tudo em grande quantidade. Ave Maria cheia de graça. Quem imaginar uma pessoa, um ser humano cheio da graça de Deus? Cheio, não é ter a graça. Ah, Oswaldo, eu recebi uma graça de Deus, eu estava com um problema, eu resolvi. Recebi uma graça. E Maria estava cheia da graça. Agora você vem aqui e vê, é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo, quer dizer, é algo assim, incomensurável, né? Incomensurável. Maravilha, voltemos lá ao texto. no texto. É, vocês vão poder continuar, Rogério? Eu vou até ao final dessa parte aqui. Aí, com a maternidade da Divina Maria, a gente passa para alguém. Como Ok, diz então. Santo Irineu, obedecendo, se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres diziam com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e, com frequência, afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Extremamente profundo isso. Muito profundo e claro, né? Em cima daquilo que a gente já tinha conversado, né? Do caminho contrário, né? Que Nossa Senhora fez com relação a Eva, né? Eva pela desobediência e Maria pela fé, né? Que coisa maravilhosa. E Maria aqui em Campinas tem uma igreja de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Aqui, ó, a origem aqui, né? Ela desatou os nós de Eva, né? Os nós do pecado, os nós são do pecado. Marisa, que quer ler um pouquinho? Tá dando para participar aí? Tá, eu estou seguindo no laptop da minha irmã. Tá bom. Então, a maternidade divina de Maria agora. É o 495, né? Isso. Chamada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo. E desde antes do nascimento do seu filho, como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus. Amém. Aqui eu acho que não há dúvida, né? Nós já conversamos sobre isso várias vezes, né? Já falamos, já. Tá bom. A virgindade, desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente
pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen de homem. Os santos padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo, numa humanidade como a nossa. Deixa eu descer aqui. Diz, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, princípio do século II: vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Foi verdadeiramente crucificado por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos, e verdadeiramente sofreu, como também verdadeiramente ressuscitou. Maravilha. Nossa, lindo, né? Que completo. Lindo, lindo, lindo. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia foi o discípulo de São João? Eu não sei, eu não sei. Porque Ele foi bispo, né, de Antioquia, né? Eu não. provavelmente ele tenha conhecido São João e convivido com ele também, né? Eu vou dar uma Marte já estava pesquisada mudando nisso. ali. Olha lá. Bom, continuo, 497? Sim, sim. Só um item, né? Eu assisto muito podcasts de conversas, assim, e aí eu vi um grupo de judeus ortodoxos, né, explicando por que Jesus não era o Messias, né? Ó, legal, hein? Eles estavam explicando por que Jesus não era o Messias, né? Porque, na verdade, o Messias, eles creem, teria que ter sido descendente de Davi, né? Que nós sabemos que ele foi, né? Tanto do Uhum. lado de Maria quanto do lado paterno de José, né? Mas que, na realidade, eles diziam, né? Essa herança de descendência teria que vir pelo pai, né? E Jesus não teve pai homem. Aí Deus estaria indo contra a sua própria lei, que ele mesmo colocou. Ou seja, são umas coisas que ultrapassam, né, a limite da razão pela regra, né, por ter uma regra imposta. Então, é a mesma coisa daquela lei do sábado, né, das 600 e tantas normas que eles tinham. Né? Então, essas regras impedem que eles enxerguem o óbvio, a verdade. Até que a graça venha e abra os olhos e eles se tornem cristãos de alguma forma, né? Mas eu dei esse ponto só por quê? Porque o cara ele estava explicando tintim por que Jesus não era o Messias. Oswaldo, eu sempre soube que eles não acreditavam, mas que eles conseguiam explicar, eu não sabia. Eles explicam, gente, explicam direitinho pelas regras dele e falam nas sinagogas, explicam para os seus filhos, tudo tal, né? Então é bem complexo, né? É aquela verdade que o Martin estava falando lá, né? O problema de ter certeza. Eu tenho certeza que ele não é Não filho de é, Deus. né? Essa é braba, né? É. Só confirmando aqui, Marisa, fala que na tradição cristã, Santo Inácio de Antioquia foi discípulo, sim. Algumas fontes indicam que a sua conversão ocorreu já em idade avançada, após a pregação do próprio São João. Olha que legal. Eu tinha lido mesmo alguma coisa. E ele foi o terceiro bispo e foi mártir, foi condenado à morte e escreveu 7 cartas eclesiásticas no
no caminho do martírio, assim, durante o tempo que ele deve Que ter ficado legal. preso. Eu tinha a conversão dele tinha sido tardia, né? Ele se converteu ao cristianismo por causa de São João, dos ensinamentos de São João, de acompanhá-lo, mas mais tarde, ele não foi cedo, não. Então, Entendi. eu não sabia, assim, eu não sei muito mesmo, mas até o século IV o cristianismo era proibido, né? Então, aí é século II, entendeu? Por isso que ele foi. Século II, era totalmente perseguido, né? É, De todos os lados, né? é. Interessante que ele é o primeiro a usar o termo Igreja Católica e Cristianismo. Ele é Sim, o primeiro a usar essa é, designação. sim. Entendeu? Vamos continuar? Vamos, 497. As narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e possibilidade. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José, a respeito de Maria, sua esposa. A igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem, por vezes, Sim. causado impressão o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a conceição virginal de Maria. Também foi questionado se não se trataria aqui de lendas ou construções teológicas fora do âmbito da historicidade. A isto há que responder. A fé na conceição virginal de Jesus encontrou viva oposição, troça ou incompreensão por parte dos não crentes, judeus e pagãos. Mas não tinha origem na mitologia pagã, nem era motivada por qualquer adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que liga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, da encarnação até a Páscoa. Já Santo Inácio de Antioquia fala deste nexo. O príncipe deste mundo não teve conhecimento da virgindade de Maria e do seu parto, tal como da morte do Senhor. 3 mistérios extraordinários que se efetuaram no silêncio de Deus. Olha só, eu nunca tinha ouvido isso. Interessante, né? Isso foi escondido, né? Quer Do dizer, inimigo o de que quer Deus. dizer aqui dentro que Satanás ou Lúcifer não viu isso, não sabia desses mistérios. Não, ele não tem a ciência de Deus, né? Bom, isso seria mais ou menos lógico quando você pensa do tempo que Jesus Cristo fica no deserto, ele é Deus, e Satanás tenta tentar a Deus. Ele não Sim, tem a sim, ciência total, né? sim, sim. Porque eu acho E que mesmo, mesmo o demônio não seria burro o suficiente para tentar Deus, né? sim. Deus é Deus, né? E Oswaldo, mesmo lendo sobre São José, né? É, é, a gente observa São José, né? Quem era? Era o pai de um Deus, né? E o pai e o marido da pessoa mais perfeita que já existiu na face da Terra, né? Ou seja, que situação difícil dele, né? Ter que comandar essas duas pessoas, né? Um com o poder da criação do universo, né? E a outra pessoa simplesmente a criatura mais pura e perfeita que já existiu na Terra, né? E São José era o chefe dessa família, né? As ordens era ele que dava. Quando o anjo falava, vai para dar o nome de Jesus, é para José. Vai para o Egito, é para José. Volta do Egito, é para José. Ou seja, Deus falava com ele, aquele pequenino. Então ele era
o menorzinho de todos, mas era a pessoa-chave que guardava aquela família, né? E a tradição diz que São José era tão perfeito, humilde e fiel que ele conseguiu esconder Jesus do diabo por 30 anos, né? Conseguiu esconder o Filho de Deus por 30 anos, é lógico que com a graça de Deus, sem a graça seria impossível. Mas assim, a pessoa de São José era, mesmo sendo o menorzinho dentre eles, né, era a pessoa que dava sustento, né, à família e à obra que estava sendo realizada para a salvação de toda a criação, né? Tem, acho que Ele, sim, tem duas correntes que falam que o José já era de certa idade. ele era mais velho que Nossa Senhora. Ele era bem mais Acho que ele velho. já era de uma certa idade já quando ele casou. Dizendo É, assim, mas velho, mas ele era bem mais velho do que Maria, né? sim, sim, mas na época que eles se casaram, ele não era um homem barbudo, branco, ele era mais velho, acho que ele devia ter os seus 30, 40 anos, né? Alguma coisa assim, era bem mais velho que Nossa Senhora. Quando Jesus morreu, quando Jesus começa a sua missão, ele começa a missão porque São José morre, né? Então, com a morte de São José, aí ele se torna o chefe da família, né? E ele começa a sua missão ali. Ele não começou antes do pai falecer. Ou seja, olha né? Perfeição. Ordenação, né? Que perfeição, que obediência, né? Então, aí sim ele já estava bem idoso, né? Já estava bem mais idoso. Então, se ele se casou com os 40 anos de idade, ele já estava com 70. Se ele se casou com 30, estava com 60 anos, né? Então, no final da vida dele, ele estava bem idoso. Ah, e naquela época, 60 anos já era bem idoso. Já era, né? Ok. Ô, Hoje jovem. não, né? Hoje somos jovens, certo? Hã? Ô, jovem. Com o Pilates, então, agora vai embora. Fala, Jair. Mesmo sendo repetitivo, eu gostaria de falar sobre os três mistérios, né? O primeiro é a conceição virginal de Jesus, que nós estamos estudando. A segundo, o nascimento de Maria Virgem, né? E a morte redentora de Cristo. Esses três segredos, esses três mistérios que Satanás não tinha acesso para imaginar, para ver, para medir, para brigar, foi, foi, foi acontecendo e sendo preservado pelo próprio Deus, né? Sim. Já vamos tá indo para a finalização, gente? O que vocês acham? Hã? As missas aí, como é que estão as missas de vocês aí? Acho que a Vânia e o Rogério vão sair daqui a pouquinho. Seria de mais valor a gente fazer a nossa Partilha. partilha. Sim, eu também acho. Eu também acho. Então, ó, nós vamos estar parando aqui no Maria Sempre Virgem. Nós vamos começar no 499 no próximo encontro nosso, tá bom? Perfeito. Já chegamos em 500. Ah, maravilha. Só falta 2100 2000. agora, né? Parágrafos. Ah, até que nós andamos bem hoje, viu? Andamos bem, foi. É que é um assunto mais católico do dia a dia, né? Mas mesmo assim é profundo, né, Rogério? Totalmente.
Eu posso começar a compartilhar se vocês quiserem. Por Pode ser? favor. Por favor, Tá, eu vou Martin. fazer só um comentário aqui breve. Como a gente estava falando, com a dúvida que começou não, com a dúvida que a Vânia começou lá atrás, falando sobre o tempo e tudo mais, me veio à cabeça, do mesmo jeito que Deus sabe tudo o que vai acontecer, porque ele já soube, vamos dizer assim, ele já foi até, ele está no final dos tempos e teve no princípio. Eu fico pensando que cada movimento que a gente faz aqui, por exemplo, cada dia que a gente tem um estudo e que a gente. Uma coisa simples, a gente grava e põe no YouTube. Vocês já pararam? Eu já disse isso uma vez, vou falar de novo. Já pararam para pensar que os nossos comentários aqui dentro podem vir a tocar o coração de um santo que faz um santo milagre lá na frente? Já pararam Assim para seja. pensar nisso? A grande Assim responsabilidade que a gente tem em cada detalhinho da vida da gente, em cada expressão que a gente tem, a Sim. grandiosidade disso. Exatamente, né? Exatamente. Nós não precisamos ficar a vida inteira fazendo uma obra e de repente Deus pode estar querendo que um determinado dia de nossa vida seja aquele dia, né? O dia que vai definir milhares de vidas, milhares de pessoas, milhares de. Então, é só pela fé que nós vamos estar andando e caminhando mesmo, né, Martin? Não tem outro. Roseli, quer falar, Roseli? Não, tudo perfeito. Não tem, assim, não tem como escolher, não. É tudo vindo de Maria, é tudo perfeito. Não tem como. Verdade. Eu também vou ser bem breve, como a Roseli. Nossa, e como o Oswaldo acabou de dizer, nós, como católicos, temos isso muito no coração já, né? A virgindade, os dogmas marianos, né? Sim. E o nosso estudo começou a ver bem profundo hoje. E é muito lindo ler tudo isso, trocar essas ideias no nosso grupo e, como o Martin também falou, passar para frente. Muitas pessoas vão estar ouvindo, assistindo, sobre esses dogmas tão lindos de Nossa Senhora, né? Nossa mãe e mãe da igreja. Só isso. Aí outra, eu queria pegar a linha do Jair lá, que nós temos aqui, já existe uma leitura de um estudo, de uma realidade que já foi colocada para nós, está no papel, preto e branco. Quando você se reverte lá para trás, onde não tinha nada, não tinha papel, não tinha referência, não tinha. Todo mundo só tinha a memória daquilo que tinha aprendido, já tinha que ter passado, e a convicção de Maria naquilo que ela tinha e no papel dela é extremamente divino isso que acontece. Só se a única definição disso é realmente pela fé. Eu gostei muito aqui no 485, quando começa assim, fala: a missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. E aí, no 486, ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai, Filho único, é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo. Desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realiza progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista e aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, né? Eu sinto assim, Maria é parte também desses discípulos, né? De todo esse processo, porque ela estava em tudo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que esse também é um convite nosso, né? De Deus, para que eu acho que Deus vai se revelando a cada um de nós de maneira diferente e progressivamente, né? Então, que pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa, assim, conhecer mais tudo dele.
né, e fazer toda a vontade dele como ela fez. E a manifestação de Cristo, ela foi progressiva, né? Como nós lemos, né, Vânia? Você Eu acabou ouvi de a ler, aula. Uhum. né? Realizada progressivamente pela graça do Espírito Santo. E na nossa vida não é diferente, né? Uhum. É um processo, né? É um processo. E na vida dos nossos conhecidos e amados também não vai ser diferente. Vai ser um processo e Deus há de concluir a, a sua manifestação da sua graça na vida deles também. Jair, quer finalizar? Eu vou partilhar o 492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos do seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai o abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Amém. Amém. Os méritos vão ser sempre de Cristo, né? E esse é o mais importante. Os não católicos, mas vocês adoram Maria, né? Nós adoramos Cristo em Maria. Nós adoramos Cristo em Maria, porque os méritos são dele, a obra é dele, e é ele que escolheu, ele que fez tudo, né? Então, glória a Deus por Nossa Senhora, né? Graças a Deus. E eu não recordo, Oswaldo, eu não recordo se nós estudamos aqui com o nosso pessoal daqui ou com outro. Não lembro mais, não dá para separar mais. Não, Mas a igreja, isso é do catecismo. A igreja vai ser salva? Vai, mas não pelos méritos dela. não pelos méritos dela, né? Não pelos méritos dela. Não importa o que ela fez, ela vai ser salva pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Ok. Amém. E eu ficaria, para finalizar, com esse último aqui que nós lemos. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria, do seu parto, e da mesma forma a morte do Senhor. Três mistérios prominentes que se realizaram no silêncio de Deus. Eu imagino quanto silêncio de Deus que tem na nossa vida, né? Mas que nós somos chamados a andar pela fé, né? Pela fé e pela certeza que Maria teve, né? Que mesmo não entendendo nada do que está acontecendo, o Deus do impossível, né? Proveria tudo aquilo que fosse necessário, né? Porque é somente pela fé que nós chegaremos, né, à nossa esperança final, né, que é o próprio Cristo, o próprio Deus. Né? E é para isso que estudamos. Né? Amém, gente? Eu acho que nós Amém. já finalizamos aqui. Pedimos para que Deus coloque estas palavras de uma maneira profunda no nosso ser, para que nós possamos vivê-la, testemunhá-la e ajudar aqueles que estão à nossa volta a enxergarem, não pela imposição, mas pela graça, pela revelação dada pelo próprio Deus. Porque se é Deus quem converte, é Deus que transforma o coração das pessoas. Por isso nós pedimos, Senhor, faz-nos instrumentos da vossa graça, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em todos os lugares, Senhor. E permitai, Senhor, que possamos abrir os olhos para olharem para Ti, Senhor, para enxergarem a Tua grandeza e a Tua obra maravilhosa, Senhor. A todos aqueles que necessitam, Senhor, e são todos mesmo, Senhor, porque Tu viesses para resgatar a todos, Senhor, bons e maus, Senhor, porque todos nós somos Teus filhos, Senhor, e queremos ser Teus filhos amados.
Pai nosso que estais no céu, santificado Santificado seja o seja o vosso nome. vosso nome. Venha a Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e e Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Marte, você já desligou o recorde, não? Não, vou desligar agora.